A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 113 da nossa leitura anual. Amém? Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje, a ser lida, vai do capítulo 11 de 2 Reis até o capítulo 14 de 2 Reis. Amém? Separe um tempo, se você puder, faça essa leitura, medite nela, né? É um pouco complicada, tem bastante trocas de reis, né? E é preciso um pouco de atenção, mas tem muita coisa boa para nós aprendermos aqui. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 11 e o verso de número 3, amém? Então, a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 11 e o verso 3, diz assim: Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor, durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Amém? Bom, nós vimos ontem, amado, como Deus, né, pela mão de Jeú, que havia sido levantado pelo profeta Elias, como através de Jeú, Deus trouxe vingança, né, e juízo a toda a casa e a descendência de Acabe. E nós vimos que o último rei da casa de Acabe era Jorão. E nós vimos que Jorão e Acasias, que era rei de Judá, foram mortos no mesmo dia. Quando a mãe de Acasias, rei de Judá, né, vamos sempre lembrar assim, Judá aqui embaixo e Israel aqui em cima, né? Quando a mãe de Acasias ficou sabendo que Acasias tinha sido morto, rei de Judá, em vez dela promover o próximo rei, ela usurpou o trono. Ela mandou matar todos os meninos que tinham por direito a sucessão do trono de Judá. E, porém, ali naquela casa tinha uma mulher chamada Jeozeba. E essa mulher, temendo a Deus, ela faz o quê? Ela pega Joás, que tinha apenas 1 ano de idade, né? Era recém-nascido, e esconde Joás na casa de Deus, certo? E enquanto Joás esteve na casa de Deus, ninguém pôde fazer mal para ele, né? E o que vai acontecer? Ele vai ficar ali na casa de Deus 7 anos, sendo guardado pelo sacerdote. No 7º ano de vida, nós vamos ver que o sacerdote vai pegar Joás, né? E vai consagrá-lo rei com 7 anos de idade. Então ele organiza os guardas para protegerem ele e o consagra rei. E é interessante a história desse homem, porque assim, com 7 anos de idade, ele cresceu na casa de Deus. A casa de Deus foi o esconderijo dele, certo? Quantos de nós, muitas das vezes, temos feito de muitos lugares o nosso esconderijo, ou temos feito de muitas pessoas o nosso esconderijo, mas não fazemos da casa de Deus o nosso esconderijo. Davi disse que ele amava a casa de Deus. Ele disse que o zelo pela casa de Deus o consumia. O Salmo 84 tem uma declaração maravilhosa sobre o amor da casa de Deus. Isso mostra que nós deveríamos amar a casa de Deus, porque na casa de Deus existe abrigo, proteção e segurança para nós, certo? É da casa de Deus que vão se levantar homens que vão nos ajudar a vencer as nossas pelejas, como no caso do sacerdote Joiada, né? Que foi quem organizou os soldados, que foi quem colocou a coroa na cabeça dele e foi quem ungiu o rei. Foi Joiada também que deu ordens para se matar a mãe de Acasias, Atalia, que estava usurpando o trono de Joás. Bom, amados, é interessante que quando esse menino vai assumir o trono,
Ele não assume o trono apenas com a coroa na cabeça. O verso número 12 diz que ele assume o trono com a coroa na cabeça e o livro do testemunho na palma das suas mãos. Ou seja, a lei de Deus estava sobre o seu domínio. Ou melhor, ele tinha domínio e consciência da lei de Deus. E é assim que nós devemos ser honrados. No tempo certo, Deus sempre tem vitória para nós. Deus sempre tem uma condução por caminhos de vitória. Porém, nós devemos fazer isso com a unção na cabeça e a lei de Deus nas nossas mãos, né? Bom, e Atalia vai ser morta, né, no mesmo dia, e ela fica revoltada porque ela entende que aquilo foi uma traição, mas o que ela fez não foi uma traição não, né? Bom, lá no verso 17 nós vamos ver mais uma vez a aliança que é feita entre Joiada, Joás e o povo. E mais uma vez essa aliança ela é feita debaixo da palavra de Deus. Amém? Eles também derrubam os altares a Baal, né? Matam o sacerdote de Baal para mostrar para Judá que o nosso Deus é o único Deus, é quem reina sobre Judá. No capítulo 12, vai mostrar que Joás, né? Ele começa a reinar no 7º ano do reinado de Jeú, aquele que fez o juízo de Deus, né? O rei de Israel. Bom, nós vamos ver que Joás ele vai reinar 40 anos. Né? Olha que bênção. Olha que coisa interessante. Durante todo o tempo em que Joiada foi cabeça dele, espiritualmente falando, que foi o seu ajudador, que era aquela mão direita, o braço direito, que dirigia ele, que orientava os seus passos, durante todo esse tempo, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, esse menino, ele foi protegido na casa de Deus, ele cresceu na casa de Deus, ele foi ungido debaixo da lei de Deus, e a instrução dele durante seu reinado era de um homem de Deus. Então, ele era alguém que respeitava muito o trabalho espiritual, né, que é o trabalho debaixo da proteção de Deus. Ele respeitava os seus líderes, ele respeitava os sacerdotes, ele respeitava a lei de Deus. Está aqui algo que nós deveríamos fazer também. Eu não estou falando de uma religiosidade, não é disso que eu estou falando. Mas estou falando que do mesmo jeito que a gente respeita as pessoas no ambiente de trabalho, do mesmo jeito que a gente respeita as pessoas no ambiente escolar, nós também deveríamos respeitar e temer as coisas no ambiente espiritual, que é a igreja. Temer a igreja, respeitar as pessoas que Deus colocou sobre nossa cabeça, respeitar a palavra de Deus, que é o meio de ensino que se usa na igreja, para que Deus possa nos abençoar e que o nosso coração se mantenha reto com o Senhor. Amém? Bom, esse homem, Joás, ele também vai fazer algo interessante. Ele vai pegar e vai organizar dinheiro, rendas que serão trazidas até a casa de Deus, e ele vai organizar rendas para que se reconstruísse, se restaurasse as paredes da casa de Deus que haviam sido ali denegridas, né, derrubadas. Então ele é um homem completamente dedicado à casa do Senhor. Bom, nós vamos ver aí que mesmo sendo um rei justo, os seus servos vão conspirar contra ele, né? E nós vamos ver que depois da sua morte, Amazias vai reinar em seu lugar sobre Judá. Enquanto isso, lá em Israel, nós vamos ver aí que Jeú, né, vai morrer e Jeoacás vai reinar sobre Israel, certo? E ele passa a reinar a partir do 23º ano de Jeoás, que era rei de Judá. Bom, esse Jeoacás, ele vai reinar 17 anos. E mais uma vez, ele é um homem que se levanta no trono de Israel e volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Queria sempre que você se lembrasse e observasse que em Judá existem reis corruptos também, mas a quantidade de reis corruptos sobre Israel é muito maior do que em Judá, né? Bom, então ele é sepultado com seus pais e Jeoás, que é seu filho, vai reinar no seu lugar, né?
e ele entra no 37º ano de Jeoás. Observe que durante o reinado de Jeoás nós vamos ter 3 trocas de reis, certo? E Jeoás vai reinar no seu lugar, e ele também é outro homem que vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Porém, nos seus dias tem um acontecimento muito interessante, né? Que enquanto ele era rei, enquanto ele reinava sobre Israel, o profeta Eliseu, que muito ajudou Israel nas suas guerras, agora vai adoecer, e dessa vez ele vai morrer, né? E ele manda chamar o rei Jeoás, e ele pega o rei Jeoás, coloca a mão dele sobre um arco, né? E pede para ele atirar flechas através das janelas. Isso que Eliseu está fazendo é o que é chamado de ato profético, né? Então ele vai lançar flechas sobre a janela, e ele diz que essas flechas são as flechas da vitória do Senhor, são as flechas da vitória do Senhor contra os sírios, certo? Depois ele manda o rei lançar flechas no chão também, e ele diz que essas flechas lançadas no chão seriam a quantidade de vezes que o rei iria vencer os sírios, mas o rei só lança 2 ou 3 flechas. E Eliseu fica indignado pela falta de fé, pela falta de coragem, de ousadia, né, que o rei Joás teve, porque ele deveria ter lançado mais vezes. Assim ele derrotaria os sírios até eles serem completamente destruídos. Mas agora ele vai vencê-los apenas 2 ou 3 vezes, né? Bom, e a palavra do Senhor vai se cumprir, porque 3 vezes Joás derrotou o rei da Síria, né? Então nós vemos que quando Deus nos lança uma palavra, quando Deus nos dá uma direção, devemos fazer com fé, devemos fazer com ousadia, porque a palavra de Deus não falha. Porém, tudo que Deus faz em nossa vida tem que ser de acordo com a nossa fé, e que a nossa fé seja ousada, seja grande, né? Para que Deus possa fazer coisas grandiosas sobre nós. Bom, nós vimos que Amazias havia reinado no lugar do rei de Judá, né? De Joás. E esse Amazias, ele vai reinar 29 anos em Jerusalém. E também vai fazer, né, o que era reto aos olhos do Senhor. E é interessante, irmãos, que ele vai reinar, Deus vai dar vitória para ele, ele vai matar as pessoas que fizeram mal, mas ele não vai matar aqueles que não mataram ninguém, né? Ou seja, os descendentes ou os mais velhos que não fizeram mal, porque ele vai ter um temor da lei de Deus, da lei de Moisés, que diz que o filho não deve pagar pelo pecado do pai, e nem o pai pagar pelo pecado do filho. Então nós vemos que ele herda do seu pai esse temor da lei de Deus, esse temor da palavra do Senhor, né? Nós vamos ver então que Jeroboão II, né, ele vai passar a reinar em Israel, né? E ele vai reinar 41 anos, né? Jeroboão também vai ser sepultado, nós não temos muito, né, sobre a história dele, mas aparentemente ele também não fez o que era reto aos olhos do Senhor. É uma herança, né, do reinado de Israel. E ele também vai ser sepultado com seus pais. E Zacarias, que é seu filho, vai passar a reinar em seu lugar. Amém? Nós aprendemos hoje que precisamos amar a casa de Deus. Aprendemos hoje que precisamos amar a lei de Deus e amar os homens de Deus que Ele coloca para cuidar de nós, né? E nós vimos que se nós assim fizermos, Deus tem a tendência de nos abençoar de uma maneira constante, né? E longa, e que seja assim o nosso coração para com Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra seu coração, feche seus olhos e ore juntamente comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, ó Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, Senhor, queremos te bendizer, ó Deus, e te glorificar por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida.
Te pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e te pedimos que o Senhor venha trabalhar poderosamente sobre os nossos corações. Vimos um rei hoje, Senhor, chamado Joás, um rei de Judá, e o rei excelente, por sinal, que além de passar para o seu filho uma boa herança de ensino sobre a palavra de Deus e temor, ele temeu ao Senhor, ele se dedicou na sua casa, ele se dedicou pela sua obra, ele temeu a sua palavra e fez da sua casa o seu esconderijo. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, que o Senhor venha nos dar a direção, a visão e o entendimento de Joás, para que assim como ele foi abençoado, sejamos nós e a nossa casa também abençoados. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, por favor, deixe o seu like no vídeo, compartilhe ele com alguém que precisa dessa palavra. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho. Todas as manhãs nós estaremos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e uma ótima segunda-feira.